Fala aí galera, beleza? Que sou o Nick, vim te trazendo mais um vídeo aqui no canal. E hoje galera, estou aqui para iniciar mais uma série aqui nesse canal. Basicamente essa série contará com 11 episódios. Cada episódio eu vou falar sobre 2 filmes da Marvel diferentes, no caso na ordem cronológica. No episódio de hoje a gente se chama Tesseract, que vai contar com Capitão América, o primeiro Vingador, e Capitã Marvel, de 2019. Esses vídeos aqui não vão ser nada a ver com os resumos e análise, tá bom? Esses vídeos aqui vão ser, enquanto os resumos e a análise vão continuar, né, com eu falando toda a minha análise, minha crítica, que eu acho dos filmes. Esses vídeos aqui vão ser voltados só na história dos filmes, entendeu? Eu vou deixar minha crítica para outros vídeos, quem sabe a gente faz minha análise, enfim. Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber novidades, entendeu? E serão 11 episódios que vão contar a saga do infinito inteira, tá bom? Só deixando avisado porque não vai ter saga do multiverso, porque ela ainda nem se concretizou. Então é isso, né? Bora pro vídeo. O filme Capitão América, o primeiro Vingador, começa em 2011 com o Capitão América sendo descongelado na Antártica, aliás, né? E no meio de toda essa expedição, alguns cientistas encontram o Capitão América congelado. E aí volta o filme pra 1930 e pouco, quando o Caveira Vermelha entra em uma igreja na Sibéria para pegar o Tesseract, mata os guardiões do Tesseract e pega o Tesseract, que futuramente será a Joia do Poder. Quer dizer, Joia do Poder não, Joia do Espaço. O que acontece é que esse Caveira Vermelha, ele é o comandante, né, o líder da Hydra, que antes, né, do Tesseract era uma organização que vendia armas para o Bigodinho. Mas depois que eles tiveram a posse do Tesseract, eles começaram a querer dominar o mundo eles mesmos, né? E agora o filme corta para 1943, quando Steve Rogers está tentando se alistar no exército, mas ele não consegue, porque ele é magro demais, tem problemas de saúde. E aí ele vai, né, ele tá no cinema um dia, e aí ele acaba sendo atacado por um homem, porque esse homem tava falando demais do filme, tava atrapalhando a experiência das pessoas. Inclusive, não façam isso. E o Capitão América magrelinho vai ajudar vai salvar não, né? Mas manda esse cara calar a boca e ele vai bater no Steve Rogers. Aí o Steve Rogers não tem chance nenhuma contra ele, porque o cara é gigante. E aí, ainda por cima, o Buck aparece. E aí o Buck dá uma surra no outro cara e salva o Steve. E aí os dois vão pra Expo Stark. Futuramente a gente vai entender mais sobre a Expo Stark. Mas nesse filme aqui, basicamente Howard Stark, né, o pai do Homem de Ferro, ele é o que faz a Expo Stark. E ele, nessa Expo Stark aí, o Steve Rogers conhece um cientista que começa a fazer algumas perguntas pra ele, e ele entra no exército. Mas ele já não entra nas batalhas, né, galera? Porque, poxa, você precisa de um treinamento, né? Pelo amor de Deus. Então acontece que o Steve Rogers, ele começa a fazer alguns treinamentos, e ele é horrível em todos. Mas em um belo dia, né, o coronel, né, do exército lá jogou uma granada de mentira no meio de todo mundo, no meio do batalhão inteiro. E aí o único que fica lá é o Steve Rogers, que ainda por cima pula em cima da granada para salvar seus companheiros, mostrando o quanto o Steve Rogers é bom de coração. E aí, vendo toda essa situação, o cientista criador do soro do super soldado decide que Steve Rogers vai ser o primeiro super soldado da história, porque não havia ninguém tão bom quanto ele, né? Então o Steve Rogers, né, ele vai lá com a Peggy Carter, que era a capitã lá do batalhão. Eles vão até esse cientista que coloca o soro do super soldado nele, e agora ele está super forte. Só que um membro da Hydra, ele ataca no meio do experimento, mata o cientista, o único que sabe sobre a fórmula do super soldado. E aí esse cara foge, esse cara da Hydra. O Capitão América, né, o Steve Rogers, vai atrás desse cara, mas quando ele consegue pegar o cara se mata. Ele tomou um veneno e ele morre nas mãos do Steve Rogers. O Steve Rogers fica muito triste, mas né, ele pensa assim, poxa, pelo menos agora eu posso fazer a diferença no mundo, né? E aí o coronel do exército fala assim,
você vai ser o que? Garoto propaganda da Segunda Guerra. Você quer fazer a propaganda para os caras se alistarem no exército. Steve Rogers agora começa a fazer uma turnê pelo planeta inteiro, né, chamando as pessoas para entrar na guerra, né, dando soco em atores do Hitler. E um belo dia ele tá lá, né, no meio se preparando para mais um show. E aí, aliás, depois de um show, né, que inclusive foi decepcionante, os soldados zoaram o Capitão América porque tava usando uma calça muito colada. Mal sabem eles, né, que o Capitão América vai usar uma roupa super coladinha daqui a alguns anos, né. E aí o Capitão América ele fica super triste no Steve Rogers. E aí ele descobre que a 107, a organização lá de exército, né, que o Buck tava, eles desapareceram, supostamente morreram. E aí o Capitão América ele vai atrás do Buck, porque eles são melhores amigos, né? Ele não vai deixar o Buck na mão. Chegando na base da Hydra, onde supostamente eles estariam lá, o Capitão América ele desce a porrada em todos os membros da Hydra, mas ele não encontra o Buck. Depois de procurar um pouquinho, encontra lá o Buck, estava sendo cobaia de experimentos do Armin Zola, que basicamente é o braço direito do Caveira Vermelha. O Caveira Vermelha e o Buck e o Capitão América eles se encontram. E aí começa uma super luta entre o Capitão América e o Caveira Vermelha. Mas os dois são muito fortes, então a luta acaba igual, né? No caso, só o escudo do Capitão América, que ainda era de metal mesmo, é que é amassado, né? E mais o Armin Zola, ele separa os dois e o Caveira Vermelha e o Armin Zola foge. E aí o Capitão América e o Buck, depois de alguns meses... e os soldados que o Capitão América salvou, depois de alguns meses voltam para os Estados Unidos, né? Porque eles perderam comunicação e aí eles tiveram que vir nadando, né? Como eles vieram da Alemanha para os Estados Unidos nadando, faço ideia, né? Não sei nem se é possível, mas se aconteceu, né? Quem sabe? O que acontece é que o Capitão América agora ele começa a ser reconhecido como capitão mesmo, porque ele salvou todas aquelas pessoas e agora ele é o capitão do exército. E aí eles começam um planejamento para atacar todas as bases da Hydra, porque agora o inimigo não é mais o Hitler, e sim a Hydra, porque a Hydra tá fazendo armas com Tesseract, armas poderosas demais para ficar em mãos humanas, né? Inclusive, armas poderosas demais até para pessoas más, muito ruim para pessoas más, porque é para esses vilões, né? Porque, poxa, pode dominar o mundo em segundos utilizando uma arma Tesseract. Aliás, eu acho que qualquer ser humano, seja uma pessoa boa ou ruim, acho que qualquer ser humano não consegue controlar o poder do Tesseract. Nenhum ser humano é capaz de suportar o poder de uma joia do infinito. Fica vendo, hein? Enfim, o Capitão América agora ele tem um trajezinho e ele vai atrás da base da Hydra. Ele destrói várias, né, no caso. O Caveira Vermelha ele fica muito pistola. E aí, em belo dia, em uma missão, que é um metrô, né? Um trem, né? Que tava em uma montanha assim. E aí o Capitão América e o Buck entram dentro do trem pra pegar o Armin Zola que tava lá dentro. Só que o que acontece é que um dos capangas da Hydra jogam o Buck do lado de fora e o Capitão América não consegue salvar ele. O Buck acaba morrendo. Guarda essa informação porque isso é importante pro futuro. O que acontece é que o Capitão América ele fica muito triste, mas ele não consegue ficar bêbado. Não é momento pra ficar triste não, porque agora o Capitão América tá full pistola e ele vai atrás da última base da Hydra sozinho, sem soldados. Ele chega lá e, logicamente, né, como é um contra vários, ele leva a pior. E ele é levado lá pra base da Hydra e o Caveira Vermelha começa a bater nele, assim, e o Capitão América solta o famoso bordão dele: posso fazer isso o dia todo. A gente vai ver essa frase muito no futuro, tá? Fica vendo nos episódios que eu sempre vou tentar citar essa frase. O que acontece é que o Capitão América, né, ele não estava sozinho, era tudo um plano. E o exército lá, os soldados amigos dele aparecem. E aí, quem não sente falta, né, de um lobo no meio de toda essa luta? Os soldados e o Capitão América vencem lá, mas o Caveira Vermelha ele foge com uma nave que estava cheia de explosivos. O Capitão América, depois de deter alguns capangas, vai atrás do Caveira Vermelha. Ele entra dentro da nave e aí, no meio de tudo isso, o Capitão América e o Caveira Vermelha começam uma super luta. E o Caveira Vermelha, ele tá lá lutando contra o Capitão América e os dois têm o mesmo nível de poder.
sua luta não dá em nada. O Capitão América sem querer acerta o escudo no Tesseract, que acaba abrindo um portal para uma outra dimensão. E aí o Caveira Vermelha sem querer é enviado para lá. Dimensão essa que é Vormir, onde fica a Joia da Alma. E aí você deve estar se perguntando quem que ficava antes, cuidando da Joia da Alma antes do Caveira Vermelha. É uma pergunta que a gente não sabe, né? Quem sabe, a morte, por exemplo, né, do universo da Marvel dos quadrinhos. Ou quem sabe mais ainda, se a gente forçar mais um pouquinho, não era o surfista prateado que tava lá cuidando da Joia da Alma antes do Caveira Vermelha. Ninguém sabe. O que acontece com o Capitão América e a Peggy, eles tinham planejado uma dança. Só que o Capitão América falou assim: Peggy, vou ter que colocar essa nave aqui no gelo. Não sei se vai dar pra dançar no fim de semana. E aí o Capitão América ele é congelado. E a promessa da dança fica aberta, né? Fica vendo aí que no futuro lá no último episódio vai ter essa dança de novo, tá? Fica vendo. O que acontece é que o Capitão América é congelado, mas a guerra acaba. Eles venceram. O filme acaba com o Capitão América Steve Rogers acordando em 2011 e ele descobre que ele ficou congelado. O Nick Fury ainda por cima fala sobre a iniciativa Vingadores. Capitão América, o primeiro Vingador, explica bastante sobre esse Tesseract. Basicamente, é o primeiro filme que introduz uma joia do infinito no universo da Marvel. É até curioso, né? Você pensar assim, poxa, tinha o Thor, né? O que veio antes do Capitão América. O Capitão América que introduziu a joia do infinito, né? Mas enfim, a introdução das joias do infinito vai vir só lá em Guardiões da Galáxia, né? Então, aqui tá um pouquinho fácil, né? Porque até aqui ninguém sabia o que era o Tesseract, entendeu? Porque assim, nos quadrinhos, o Tesseract é uma coisa e o que o Caveira Vermelha queria nos quadrinhos era o Cubo Cósmico, que já é outra coisa, que não tem nada a ver com o Tesseract. Enfim, essa história de Capitão América, primeiro Vingador, explica bastante sobre o Tesseract. Só que o Capitão Marvel explica mais ainda, que eu vou falar agora, né, a história de Capitão Marvel. O filme se passa em 1995 com uma mulher chamada Carol Davis, né? Ia chamar de Kree, mas enfim, é uma Kree, né? Que ela tá lá no meio de uma missão, ela tá com uma tripulação de Krees, né? Em uma bela missão, a Carol Davis ela acaba entrando em uma nave dos Skrulls. E no meio dessa nave toda, lembrando que a Carol Davis, né? Ela não sabe nem quem é ela e ela tem perda de memória, ou seja, ela tem amnésia por algum motivo que aconteceu, que eu vou citar daqui a pouco. A Carol Davis ela entra, né, dentro da nave dos Skrulls que raptam ela. E aí eles começam a fazer experimentos nela e começam a mexer com as memórias dela. E ela começa a ter alguns flashbacks assim, rápido, mostrando um pouquinho da origem dela, mas é só um pouquinho assim, entendeu? Não explica muito. E aí o que acontece é que a Carol Davis ela vence os Skrulls e aí ela precisa ir pra Terra, porque os Skrulls estavam indo pra Terra. Chegando lá, ela conhece Nick Fury, o agente da SHIELD, e também Phil Coulson, né, que vai ajudar ela durante a missão inteira. Acontece que ela luta contra alguns Skrulls no meio do caminho, né, e aí ela começa a ter mais flashbacks ainda. E aí do meio de tudo isso, né, do meio de um monte de porradaria, essas coisas, o Nick Fury e a Carol Davis decidem ir lá pro um negócio lá da NASA, né, que se chama Pegasus. E aí chegando lá, a Carol Davis começa a ter flashback e mostra que lá em 1995, aliás, um pouquinho antes, né, acho que 1990, por aí, Carol Davis, ela era uma agente da NASA que era uma pilota, né, enfim, ela pilotava caças, né, e aí ela trabalhava na NASA, e aí um belo dia, uma nave Kree tava com um Tesseract, tava aqui na Terra, e aí uma agente Marvel, né, Marvel, a Marvel, né, que é uma agente superior, né, dos Kree, ela explode o motor da nave que tinha o Tesseract, e aí o Tesseract explode, né, e aí acaba indo, e toda a energia cai na Capitã Marvel, assim ela perde a memória, e ainda por cima de quebra ainda ganha uns poderizinhos extras, né. Com tudo isso, a Capitã Marvel ela luta contra alguns. Ela descobre da origem dela e agora ela vai lutar contra os Kree.
E ainda por cima o Talos, né, que era um dos líderes lá dos Skrulls, explica que eles não são uma raça que querem destruir tudo, e sim, eles são uma raça pacífica que só querem um planeta para viver em paz, porque os Krees mexeram com a terra deles. A Capitã Marvel chega lá, dá uma surra em todo mundo. Inclusive tem um gatinho lá que é um gatinho da Capitã Marvel, que ele, além de ele arranhar o olho do Nick Fury e deixar ele cego, né? Inclusive eu não gosto dessa coisa, mas enfim, né? Eu não vou deixar muita minha opinião nesse vídeo aqui. O Nick Fury ele fica cego de um olho porque o gato alienígena da Capitã Marvel faz um arranhão nele, no olho dele, né? E ainda por cima esse gatinho engole o Tesseract, ou seja, ficou dentro da barriga de um gato, né? Quem diria que a arma mais poderosa do universo até então estava dentro do estômago de um gato, né? Inclusive meu gato tá dormindo aqui do meu lado, né? Mas enfim, não, né? Continuemos. A Capitã Marvel ela derrota os Krees, né? E aí ela agora vai lutar contra o capitão dela, né? O que tava sempre comandando as missões, né? E aí com um soco apenas ele é derrotado. Pois é, numa... como que é? Enfim, era numa pedreira, eu acho que é uma pedreira abandonada. Só com um soco, cara, só com um soco. Realmente, que esse é a personagem mais poderosa da Marvel? Já não sei, mas com certeza tá no top 5. Com um soco, ela derrota um cara super experiente. Pois é, né? É complicado. Detalhe que ela só ficou tão poderosa assim porque ela tirou um chip que tava meio que controlando os poderes dela, né? Não tava 100% o potencial dela antes. E ainda por cima, no final, ela deixa um pager com o Nick Fury. Fala assim, seguinte, Nick Fury, se algum dia acontecer alguma coisa, me chama. E deixa esse pager com o Nick Fury. E aí, ela ainda dá uma sugestão de nome pro... Né, aliás, não dá sugestão de nome, mas ela vai pro espaço. E o Nick Fury tem uma brilhante ideia. E se eu recrutar pessoas igual a Carol Davis, com poderes e super poderosos? E aí ele olhou para um caça e viu Vingadora Carol Davis. E aí ele pensou, que tal a Iniciativa Vingadores? E aí começa a Iniciativa Vingadores aqui. Tem uma cena pós-crédito que dá um spoiler lá pro final, já no Guerra Infinita, né? Mas esse episódio é para introduzir o Tesseract apenas, né? Então eu não vou citar essa parte. O que acontece mesmo, né, nesse episódio aqui, né? Aliás, o que acontece no final é que o gatinho lá da Carol Davis, ele cospe o Tesseract, né? Lógico, né, galera? Vocês acharam que uma coisa tão poderosa ia ficar numa barriga de um gato, né? Poxa, pelo amor de Deus. Mas enfim, Capitã Marvel também explica um pouquinho sobre o Tesseract. Mas o que Capitã Marvel mostra mesmo lá do espaço, né? O segundo filme na ordem cronológica. E o primeiro na ordem cronológica que explica sobre alguma coisa do espaço, né? É um filme que ele é muito importante para mostrar essa coisa dos Krees e os Skrulls, né? Que até então a gente não conhecia no universo cinematográfico da Marvel, né? Mas enfim, esse filme é importante só mais para explicar a origem da Carol Davis, que vai ser importante lá pro futuro. E também um pouquinho para introduzir o Tesseract, né? Mostrar os poderes do Tesseract, né? Que pode mudar um humano, né? Será que seria um mutante? Que aí o GNX foi ativado com a explosão do Tesseract? Só na fase do multiverso pra gente descobrir, né, galera? Mas enfim, no próximo episódio eu vou falar sobre os 2 primeiros filmes do Homem de Ferro, né? Mas enfim, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as novidades. É isso, falou e fui!